o Procurador-Geral da República se ele ia responder: calma, eu não tenho tempo para analisar tudo. Tá há meses essa investigação. E o Gonê vem com essa. Coloca na tela a justificativa desse senhor, que aliás passou, né, na sabatina do Senado. Tá aí outro escárnio. Pode colocar em tela cheia? Olha lá, a opinião da Procuradoria-Geral da República, que é um absurdo. Os fatos, mesmo os mais graves, não podem deixar, por exemplo, de ser situados no tempo, até mesmo para que os pressupostos das medidas requeridas sejam avaliadas em boa técnica. Recorde-se que a gravidade do delito, como ensina a boa jurisprudência do STF, não basta em si para justificar toda e qualquer medida cautelar. Serrão, antes de eu passar lá para Curitiba, quero ouvi-lo. Ou seja, usou juridiquês, falou e não disse nada. E assim, segue achando que foi errada a prisão do Workário. Porque para traduzir, ele quis dizer o quê? Não, foi tudo atabalhoado, foi com muita pressa, não pode atropelar a jurisprudência. Jorge Serrão, que nós sabíamos que ele era fraco tecnicamente, mas agora me parece haver um conluio com o ministro Alexandre de Moraes. Não, e o pior é uma tese de impunidade. Você alegar que o Supremo tem alguma jurisprudência que diga que a gravidade dos fatos não justifica a medida cautelar, isso não existe. Não existe. Isso não é jurisprudência, isso é jurisimprudência. Porque o papel do magistrado é realmente avaliar o que pode ocorrer de risco ou não. E ele vai tomar sua decisão baseada se há risco. Se a medida cautelar extrema que vai ser tomada, que é a prisão, vai ser adotada em função do perigo que aquela figura que está sendo alvo da medida cautelar oferece ao caso, oferece à sociedade. É isso. O direito não pode eximir nenhum magistrado de cuidar disso. Nenhuma jurisprudência, por mais imprudente que seja, vai poder determinar que que o juiz não possa tomar essa decisão. Isso não existe. Então, o argumento do Procurador-Geral da República, muito ruim, fraco, totalmente inconsistente do ponto de vista do mundo real. Se oferece risco, tem o magistrado o dever de adotar a medida cautelar. Agora, quem deveria chamar a atenção se oferece risco ou não é o próprio Ministério Público. E nesse caso aí, o fiscal da lei, que é o Ministério Público, aparentemente não funcionou direito. Então, André Mendonça é que teve que tomar por si a decisão. Desgaste para o próprio ministro André Mendonça, que tomou a decisão correta nesse caso. Não havia outra medida a tomar. E o caso do sicário comprovou exatamente que havia perigo no ar. Tanto que o sicário cantou para subir. Se o sicário não tivesse nenhum problema com o sicário, nem com a turma do sicário, aliás, a turma era como eles se designavam, o sicário estava vivo. Agora, o Brasil é algo inédito. Um lugar em que um assassino de aluguel mata-se a si mesmo. Isso não existe, tá? O cara que tem a frieza para atuar no papel de um sicário jamais vai tirar a própria vida. Isso não tem lógica. Então, por isso, é necessária que a gente tenha conhecimento fundamental sobre qual foi o resultado da perícia do Instituto Médico Legal de Minas Gerais, nesse caso do sicário. Esse caso não pode ficar impune. O sicário morreu ou tentou se matar nas dependências da Polícia Federal, sob a guarda do Estado. Então é muito grave, tem que saber exatamente aí qual foi a causa da morte dele. E isso é determinado por a perícia do Instituto Médico Legal. Se não seguiu-se esse procedimento, então esse é mais um caso que vai entrar para a história do Brasil como impunidade criminosa. E a gente vai ter que perseguir isso por muito tempo e cobrar para que isso não se repita, né? Isso, se tivesse ocorrido em alguma fase de ditadura pela qual o Brasil passou, o mundo já estaria vindo abaixo, a esquerda brasileira já estaria dando gritaria.
Cadê a esquerda brasileira para cobrar o respeito ao que aconteceu nesse caso do sicário? Cadê a esquerda? Não vai falar nada? Não? Pois é. Então, vamos aguardar o resultado oficial do Instituto Médico Legal de Minas Gerais, que vai ter que dizer por que e como o sicário se matou ou morreu. Pois é, Jorge Serrão, e além disso, nós temos, além dessa história do sicário, que ficou muito mal explicada, quer dizer, um matador de aluguel não aguentou ficar sequer 24 horas na penitenciária, tá muito mal explicado, mas além disso, Paulo Gonet, esse senhor que foi reconduzido na primeira vez na sabatina e depois reconduzido a segunda vez pela base do governo que colocou esse senhor lá, sentado como procurador-geral da República, se coloca contra, ou pelo menos dá a entender que não queria a prisão de Daniel Vorcaro. Prisão essa que lá, a primeira vez, quando ele foi preso pela primeira vez, nas escadas do seu jatinho, deixando o país, não era nem para ter sido solto. Foi solto porque quem conduzia todo o inquérito era o amigo do amigo de meu pai, Dias Toffoli. E logo depois, semanas depois, ficou comprovado pela Polícia Federal que ele, Daniel Vorcaro, havia contratado a preço de ouro uma agência de marketing para contratar influenciadores e políticos para limpar sua imagem e falar que todo o escândalo era por conta do Banco Central. Quer dizer, interferência clara nas investigações. Se você está num curso de uma investigação que corre em sigilo e você contrata terceiros para aliviar sua imagem perante a opinião pública, tanto na imprensa quanto nas redes sociais, e atacar outros expoentes para que o holofote saia de você, é óbvio que há uma interferência clara. Agora, deixa eu falar com vocês que nos assistem, com muito carinho, agradecendo a audiência de vocês. Hoje está espetacular a nossa audiência. Quem está aqui a primeira vez, por favor, volte amanhã. Essa semana estamos aqui todos os dias, das 7 às 10. E se você ainda não faz parte do nosso clube de membros, vá lá, tá aqui no YouTube, com apenas 2 cliques vocês se tornam membros. Eu falei aqui por vários momentos. Inclusive na nossa lista aqui, Alexandre de Moraes, que poderia estar no primeiro contato, né? Porque a intimidade era bastante grande. E aí, já devolvo lá para São Paulo para a gente poder comentar esse tema que vai dar o que falar. Lucas. Pois é, Carla, até antes de passar para o Serrão, essa lista, né? Que só não tem Alexandre de Moraes, mas já tá óbvio, já tá intrínseco ali. Veja, ele é um banqueiro com um banco falido, que ele criou o seu império à base do nada, do pó, uma pirâmide financeira, e que tinha ali nos seus contatos o presidente da República, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Quer dizer, simplesmente as 3 cadeiras mais poderosas da política brasileira. Um cara desse passa qualquer projeto, veta qualquer projeto, consegue qualquer emenda parlamentar que possa beneficiá-lo. Ele tinha o governador de Brasília, onde ele precisava ter ali porque ele queria fazer um negócio com o Banco de Brasília, que responde ao governador de Brasília. Então, ex-governadores, ex-ministros, ministros, presidente de 2 partidos dos mais importantes, PP e União Brasil, que são donos do Centrão, absolutamente donos, que são os responsáveis por eleger Alcolumbre e Hugo Mota. Quer dizer, o homem ali era dono da República, né? Por isso que ele fala, na sexta-feira esse era o nosso destaque, onde ele falava ali com a esposa, no Brasil banco é igual máfia. É isso, ele se achava ali um pleno de um mafioso, dentro de um filme, um poderoso chefão, etc. Serrão, antes de chamá-lo, ainda nesse quesito, nós temos, aliás, são nossos 2 comentaristas, o advogado Jeffrey Chicchini e o ex-procurador Deltan Dallagnol, viajaram à capital federal porque também vão assinar o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Vamos dar uma olhada. Eu e o Deltan estamos a caminho de Brasília a protocolar novo pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, agora com fundamentação jurídica nunca antes utilizado, não é isso, Deltan? É sim, agora vai muito além de abusos, agora a gente está falando de crimes como indícios de corrupção, de obstrução de investigação de organização criminosa, em cima não só do contrato para Viviane Barros de Moraes, porque a questão é, qual foi a contraprestação desse contrato? 129 milhões
está escancarado. Mas mais do que isso, no dia da prisão do Vorcaro, recebendo mensagem, conseguiu bloquear, o que indica, o que sugere que ele, na verdade, que era o contratado por Daniel Vorcaro. A gente tem aí indícios de corrupção, mas também indícios de obstrução de investigação de organização criminosa. São indícios de crimes gravíssimos praticados no mais alto escalão da República. Não tem condições o ministro desse seguir julgando no Supremo Tribunal Federal. Exatamente isso. E agora há provas cautelares, há perícias da Polícia Federal. Então o fundamento jurídico é novo, com indícios claríssimos de corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça. Vamos hoje protocolar o pedido de impeachment do Moraes e vamos manter vocês informados durante o dia. Impeachment de Moraes já. Já. Bom, então tá aí. Além disso, também quero dar uma olhada aqui, ainda nessa matéria, aquilo que eu disse na abertura do programa. O Jornal Nacional e também o jornal O Globo rebateram a nota do ministro Alexandre de Moraes, onde ele disse que era mentira as conversas ali periciadas pela Polícia Federal por peritos independentes, e que confirma que ele se encontrou com o Vorcaro, que confirma que o Vorcaro, 1h30 antes de ser preso, pediu para o Moraes salvá-lo e barrar a prisão. Vamos colocar na tela a nota assinada pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes. A mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints do Vorcaro, ou seja, fica demonstrado que as mensagens, ou seja, os prints, estão vinculadas a outros contatos telefônicos do computador de Vorcaro, jamais ao ministro Alexandre de Moraes. Os nomes e contatos das pessoas vinculadas aos respectivos arquivos não serão mencionados na presente nota, em virtude do sigilo decretado pelo ministro André Mendonça, mas constam no arquivo que a CPMI do INSS disponibilizou para toda a imprensa. Tem mais uma, pode colocar, ainda do ministro. A Secretaria de Comunicação do STF, por solicitação do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, informa: análise técnica realizada nos dados telemáticos de Vorcaro, ou seja, no telefone, tornados públicos pela CPMI do INSS, constatou que as mensagens de visualização única enviadas por ele no dia 17 de novembro de 25 não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos. Vem aqui, que essa parte é bastante importante. A gente tem um vídeo do Magno Malta desmentindo tudo isso. Depois eu vou levar a Jorge Serrão. Mas vamos lá. O que nós temos de fato agora? O ministro desmente o jornal. O que é importante dessa nota, primeiro de tudo, quem quebra o sigilo imposto por Dias Toffoli não é o terrivelmente evangélico André Mendonça, é a CPMI do INSS. É bom que fique claro isso. Embora eu ache que em algum momento eu torço para que o ministro dê visibilidade a isso, que é o que eu julgo correto desse caso. Mas além disso, veja, primeiro eles falam, essa nota é bastante confusa, primeiro eles falam que não, são pastas diferentes, não é o ministro que está conversando com ele. Depois eles voltam atrás, porque são duas notas diferentes, e falam em nome do STF, defendendo o ministro de que nem tudo foi o ministro que disse. Então ficou bem confuso essa questão, mas depois o Jornal Nacional e o Jornal o Globo, que é tudo do mesmo grupo, todo mundo sabe disso aqui, concluíram numa nota, no horário nobre, dizendo que não, que a Polícia Federal, que isso está pautado na perícia da Polícia Federal, que eles acreditam no processo de apuração da redação de jornalismo da Globo e de que tudo foi periciado, inclusive com peritos independentes, além dos peritos da Polícia Federal, e que sim, as mensagens são do ministro Alexandre de Moraes. Tanto as mensagens que ele troca na época com a sua noiva, falando do ministro, como depois com o ministro, tá? Vamos fazer o seguinte, nós temos agora o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, falando disso tudo. Depois quero ouvir Jorge Serrão. Com a palavra o senador. Irmãos patriotas brasileiros, quem viu hoje à noite o Jornal Nacional,
o Jornal Nacional aponta para o fim da máscara de Alexandre de Moraes, desmentindo a nota de Alexandre de Moraes, criando uma narrativa de que aquelas mensagens com o Volcaro não era do telefone dele, que aquilo é fruto da quebra da CPMI do INSS. Mentira. Mentira. Não tente jogar para cima da CPMI. O Jornal Nacional, vocês vão ver as imagens, o César Trailer falando junto com a Renata e falando tecnicamente a Polícia Federal que os telefones foram espelhados e que o número é de Alexandre de Moraes. Bom, gente, está bastante claro, o número é do ministro, o celular é do ministro. Jorge Serrão, Anne Dias levantou uma questão importante, até agora não teve uma troca de mensagens que foram ali entre a esposa do ministro, a Viviane Barsi, que tem um contrato de 128 milhões, e Daniel Vorcaro, até porque com um contrato desse, imagine-se que ele vai falar ali todos os dias com o seu escritório, pedir ajuda jurídica, consultoria, até porque é isso que está o contrato, é uma consultoria jurídica. Mas não, fica claro que ele pagou a esposa, mas ele contratou o ministro. Está bastante claro também esse outro escândalo. Queria ouvi-lo, Serrão, não sei nem o que pontuar de mais grave, mas o ministro agora ficou feio, foi desmentido em televisão aberta, horário nobre, de que sim, todas as mensagens são dele. Olha, tem um ponto muito grave nessa lista. Nessa lista do Vorcaro não aparece o nome de Jair Messias Bolsonaro. Vou repetir. O nome do presidente da República que está preso sob a falsíssima acusação de ter dado um golpe de Estado para a tomada do poder, não aparece na lista do Vorcaro. Inclusive, consta que em conversas do Vorcaro que foram ali apanhadas, Bolsonaro teria sido chamado pelo banqueiro de idiota. Tá vendo, Bolsonaro? Você vai ter que mudar a sua medalha. O Bolsonaro fez uma medalha para distribuir de gozação para os amigos, né? A medalha dos 3 Is. É imbrochável, imorrível e incomível. E agora o Bolsonaro vai ter que fazer a medalha do 4I, em homenagem ao Vorcaro, né? Já que na medalha também entra o I de idiota. Então o Bolsonaro é o idiota. O idiota não aparece na lista da bandidagem. Olha, essa é muito importante. Isso aí tinha que ser muito destacado. Ou seja, quem aparece ali é quem não deveria estar no poder no Brasil. E quem não aparece está onde? Está preso. Em piores, infinitamente piores condições que o próprio Daniel Vorcaro. E outros que aparecem na lista, por enquanto, todo mundo soltinho da Silva. Tranquilo, na impunidade. Gente que recebeu muito dinheiro. E aquela história ali, a ligação do Vorcaro com o Supremo é que complica toda a história. Ministro Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo, foi conselheiro do Banco do Vorcaro, 250 mil reais de salário mensal. Quando saiu do Supremo, foi ser consultor do Master. Depois voltou para o governo Lula, aí, para não perder o contrato, ele e nem o contato, ele manteve o contrato com o escritório de seus filhos. Está lá, documentado. Mesma coisa, a Viviane Barsi de Moraes tinha um contrato de 3,9 milhões por mês, esposa do ministro Alexandre de Moraes. Então, são situações que se complicam cada vez mais. Dias Toffoli tinha os seus irmãos no famoso Resort Taiaiá, em negociações que ocorreram com o Banco Master. A coisa chegou a um limite tão grande que o Dias Toffoli foi obrigado a revelar que ele era, sim, parte da sociedade do Taiaiá, que até então se negava. Então, complicou, já era. Essa situação tornou-se insustentável, tá? Tem gente que podia até fazer a gozação de que o Banco Master podia até estar se chamando Banco Supremo, né? Diante de tanta força que esse banco tinha. Mas mostrou-se um banco medíocre, tanto que acabou liquidado pelo Banco Central diante de tantas falcatruas e do mais baixíssimo nível
de relação que você pode esperar de um banqueiro com a sociedade e com o jogo do poder no Brasil. Mediocridade criminosa, que agora começa a ser punida, primeiro com a prisão preventiva do Vorcaro, pelo risco que ficou comprovado que ele oferece à segurança pública. E esse caso ainda não fica pior ainda, porque o escândalo conseguiu apagar um arquivo. E não foi arquivo de computador, não. Foi arquivo vivo, né? O Mourão, que era colaborador do Daniel Vorcaro, que tinha um apelido de Sicário. Sicário, para quem não sabe, é matador de aluguel. O Sicário foi suicidado dentro das dependências da Polícia Federal. E agora a gente precisa cobrar o resultado completo da perícia do IML de Minas Gerais, que determinou essa morte do Sicário. Como é que o Sicário morre ou se mata dentro das dependências da Polícia Federal? Ele que era uma testemunha ultra-chave para mostrar relações que vão além do crime financeiro nessas operações do Banco Master. Então ainda tem muita coisa a ser apurada. CPMI é inevitável, não tem como fugir. Polícia Federal está cumprindo o seu papel e tem que continuar investigando cada vez mais. Agora falta a posição concreta do Procurador-Geral da República, também exigindo investigações doa quem doer, e o Senado Federal, que tem que tomar suas providências. Diante dos nomes envolvidos nessa história, esses nomes envolvidos não podem estar ocupando os cargos na República que eles ocupam. Ah, mas é uma mera desconfiança. Não, foi além da mera desconfiança. Quando se tem desconfiança, esses cargos não podem ser ocupados por essas pessoas. Doa a quem doer. É necessário um afastamento liminar e depois, se a pessoa não tem culpa nenhuma, ok, volta e segue o jogo. Mas, liminarmente, tinha que estar todo mundo que está envolvido, nome citado na lista do Vorcaro, devidamente afastado. E o presidente Lula está acumulando, daqui a pouco ele vai pedir música no Fantástico. Já aparece problema para ele na CPI, MEI do INSS. No caso Master, Lula também aparece ali tendo recebido o banqueiro Vorcaro. O que falta mais para Lula cantar a sua marcha fúnebre no Fantástico? Falta muito pouco. Então, vamos aguardar que daqui a pouquinho vai chegar a hora de ser entoada essa canção para o fim horroroso desse regime da perda total no Brasil. Pois é, Jorge Serrão, a questão é a seguinte: para o ministro Alexandre de Moraes ser afastado do cargo ou ser investigado, quem apresenta a denúncia na nossa República é o Ministério Público Federal, que está ali no guarda-chuva de Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, que é o braço direito do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, em vários casos, incluindo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que encontra-se preso. A questão que fica é: o André Mendonça vai ter a coragem necessária para falar: Gonet, preciso que insira o Moraes, porque tem conversas claras dele com o réu aqui, né? Ele vai se tornar réu, Daniel Vorcaro, e que responde a 6, 7 crimes. Eles se encontraram, eles conversaram, ele tem um contrato com a mulher dele de 128 milhões. Não tem como, não há possibilidade de você prender o Vorcaro, investigar, até possivelmente condená-lo a 7 crimes e não incluir nesse pacote o ministro Alexandre de Moraes. Não tem como. As investigações relacionadas ao banqueiro Daniel Vorcaro passam pela família do ministro Alexandre de Moraes. Sua esposa, com um contrato de 128 milhões, que até hoje não existe serviço na advocacia mundial, desde Tutancamo não existe, e na outra ponta, o próprio ministro Alexandre de Moraes, que, ao que tudo indica, esse valor é para
que o ministro abra portas para o banqueiro, use sua influência, sua cadeira como ministro, etc. Então tem essa. E outra oportunidade interessante é a oposição. Nós mostramos aqui o Magno Malta, nós mostramos o Girão, o Chiquinho e o Deltan estão em Brasília articulando isso, os deputados na Câmara, mas quem derruba ministro é ou uma investigação policial como essa, ou então os próprios senadores. Tem senador que não vai se reeleger nem com muita reza, porque é muito fraco. Se a oposição conseguir usar o impeachment do ministro, porque eles sabem que se for aberto, eles ganham um protagonismo, votar e ele cair sem impeachmentado, aquele senador irrelevante de algum estado que está meio escondido passa a ter holofotes. Então, veja, você pode utilizar isso também na questão da derrubada do ministro Alexandre de Moraes, porque isso é bastante importante. E aí, pela primeira vez, nós temos uma queda de um ministro, os outros vão deixar de se tornar intocáveis, porque pela primeira vez alguém caiu, ele deixa a cadeira, passa a não ter cargo nenhum, e aí pode ser investigado por absolutamente tudo que já fez de errado na sociedade como um todo. Então é muito importante os próximos episódios. Eu vou passar para Carla e para Anne comentarem o vídeo do Magno Malta, a nota muito mal redigida pelo gabinete da presidência do STF, porque na volta nós temos Alexandre Garcia analisando tudo isso pra gente. Carla. Valeu, Lucas. Eu vou então fazer essa pincelada nesse tema e já vou puxar também a próxima pauta aqui. Contém, né, a questão da defesa do Vorcaro agora pedindo acesso integral a todos os documentos apreendidos, mensagens, celular, computador, enfim, o pacote completo. Vamos colocar aqui o destaque da Gazeta primeiro desse tema que a gente está discutindo para vocês. O jornal então está rebatendo, quem é assinante da Gazeta pode conferir a matéria completa e diz que mensagens de Vorcaro foram periciadas, então a PF não teria visto aí o crime, entre aspas, né? Mas de qualquer maneira a gente tem aí essa questão do Globo falando sobre esse mecanismo, né, de driblar, né, o tempo todo, o que tá mais do que explícito, né, Anne? Pois é, e é extremamente importante a gente tá pontuando aqui o papel da imprensa, né, Carla? Que a gente sabe que é fundamental, em inúmeros momentos da história, é a imprensa que pauta o debate público e ajuda ali algo a acontecer na política, como, por exemplo, no impeachment da Dilma. Foi a imprensa que conseguiu contar para um cidadão comum, cidadão médio, que não é tão entendido de termos técnicos, o que é uma pedalada fiscal. E aí houve o apoio popular para que acontecesse o impeachment da Dilma. Nesse caso de Alexandre de Moraes, faz muito tempo que a gente bate nessa tecla de inúmeras ilegalidades, de abusos cometidos dentro do Supremo, enfim, de momentos assim, que eu vou citar um exemplo. Quando o Tagliaferro ele foi a uma comissão do Senado, ele fez denúncias absurdas sobre coisas que aconteciam dentro do gabinete do Moraes, como, por exemplo, usar um assessor do gabinete do STF para colocar numa assessoria especial do TSE de combate à desinformação, ou pior do que isso, quando um ex-assessor do Moraes diz que ele violava processos, ele abria os processos dia 8 de janeiro para incluir provas depois da decisão. Aqueles sujeitos que foram presos no 8 de janeiro foram presos, aí tiveram a sua vida investigada nas redes sociais, aí o Alexandre de Moraes identificou ali, não, esse cara aqui já foi para uma manifestação com a camiseta do Brasil, esse cara aqui já fez uma declaração no Twitter falando que vota no Bolsonaro, printa e junta no processo, depois da decisão ser tomada. Isso é um absurdo com o direito, isso não tem o menor cabimento algum. Aí a gente teve o fato de que o Tagliaferro vai numa comissão no Senado, ele fala tudo isso que aconteceu. No mesmo dia eu liguei ao Jornal Nacional para ver como que seria tratada. E foram 3 menções ao Senado naquele dia e nenhuma falando sobre essas denúncias do Tagliaferro. Ou seja, a gente viu a grande imprensa ser conivente com uma série de absurdos acontecendo por Alexandre de Moraes. E aí, claro, isso é problemático, mas aí o contraponto que eu quero trazer é de ver a grande imprensa comprando essa briga, desmentindo ao vivo o ministro. A gente não sabe qual foi o Pix que cai lá, né? A gente não sabe quais são os vínculos, mas a gente sabe que eles desmentiram o ministro, trouxeram ali um confronto um dos maiores, se não o maior
jornal em questão de alcance do Brasil hoje. Então isso é de extrema relevância, né? E é só a gente também fazer uma memória curta para quando o Moraes ele é convidado para inaugurar ali um jornal, inclusive do concorrente da Globo. Isso mostra a conivência da grande imprensa com trocentos absurdos que o Moraes estava fazendo, tudo em nome da democracia, em nome de que o Moraes estava diminuindo ali uma oposição política. E agora, quando se percebe que não é só sobre a direita, ele não tem esse problema só contra a direita, ele quer acabar com o Brasil porque ele quer perseguir a direita. Não, ele quer crescer, ele estar acima de tudo, ele quer ter poder, ele quer trazer os dele pra cima e o resto do Brasil azar. Se você é de direita, se você é de esquerda, ele não tá nem aí, ele não tá 100% nem aí com a ideologia do Brasil. Aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro foi só uma desculpa, foi só um meio que ele conseguiu para alavancar o poder dele e diminuir pessoas que são críticas ao regime de Moraes. Agora é todo mundo, agora ele não quer nem saber e vai ser todo mundo mesmo. Agora, a minha única dúvida e questionamento, até puxando no outro gancho ali que o Saba passou pra gente o vídeo do Chiquini com o Deltan, é o impeachment. Eu tô surpresa ainda de como isso não é uma pauta no Brasil inteiro. Eu tô surpresa de que hoje a gente tá vendo Romeu Zema, Deltan, Chiquini, toda essa turma da direita que critica o Moraes faz tempo, indo pedir impeachment, mas a esquerda não se juntou, o centro não tá junto, não tem um apelo tão grande pelo impeachment de Moraes. Ele ainda se sustenta, ele ainda está ocupando essa cadeira. Já era para ele ter caído há muito tempo, agora que tá tudo escancarado, devia estar a Brasília inteira parado em torno desse pedido de impeachment. Devia estar todos os deputados e senadores numa comitiva de imprensa para falar sobre a derrubada do ministro. Mas isso ainda não acontece. Então é isso que me surpreende. Só que eu sou otimista e eu sei que não vai durar muito. Não tem como durar muito. O Brasil não é uma Venezuela, por mais parecido que às vezes possa ser. Não é. O Brasil ainda tem algum resquício institucional, algum resquício democrático e não tem como mais um sujeito como esse se sustentar. Ó, tem dois comentários aqui que eu vou ler do Max Jerônimo.